Eu converso com o pastor Ismar, da Primeira Igreja Presbiteriana de Santos, sobre o significado do Natal. Pastor Ismar, como é que era o Natal bíblico, vamos dizer assim, de antigamente? Tá bom. A gente tem que começar lá no Velho Testamento, através das profecias. O povo judeu aguardava o Messias, Sim. o ungido de Deus. O profeta Isaías ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Esse texto é reprisado lá no Evangelho de Mateus. Depois das profecias, que são muitas, anunciando o nascimento de Jesus, ele acontece. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, algumas partes de João. João até não indica muito o nascimento, indica mais o ministério, mas eles contam alguns detalhes. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém, conforme havia sido profetizado. José e Maria foram cumprir um dever civil, que era o censo, que estava sendo realizado naqueles dias. E nesse censo, José era de Belém, então o homem tinha que se dirigir à sua cidade natal. Ali nasceu Jesus. A cidade estava cheia de pessoas, provavelmente havia uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, e por isso que a gente costuma dizer que o nascimento não é em dezembro, o nascimento provavelmente tenha acontecido em outubro, Sim. que é exatamente essa data, até porque dezembro tem inverno. Então eram épocas que não se faziam censos, era impossível manter uma viagem dessa para idosos, mulheres e crianças, né? Muito frio naquela região. Inclusive em Jerusalém até hoje neva na época de dezembro, costuma, né? Não é sempre. Então José e Maria estavam ali em Belém, a cidade completamente lotada, e ele se vê obrigado a refugiar-se num pequeno curral, um pequeno estábulo, né? E Jesus, depois de nascido, é colocado num coxo, que é a chamada manjedoura. Sim. Provavelmente esse estábulo ele era de ovelhas, um estábulo bem reduzido, bem pequeno, onde as ovelhas eram abrigadas nos dias de inverno. Então aconteceu exatamente ali na cidade de Belém. Esse dia também, nesse tempo, haviam pastores que estavam no campo, que é outra razão pelas quais nós entendemos que não é dezembro, né? Mesmo que a gente comemore em dezembro, não tem problema. Os pastores receberam o anúncio do nascimento de Jesus e eles vão até Belém e presenciam ali um menino enrolado em faixas, né, numa manjedoura. E esses pastores eles recebem o anúncio de um anjo, né, e nesse momento eles veem um grande brilho, né, uma milícia, milhares de anjos louvando a Deus, anunciando a sua glória, diz a palavra, e eles se deparam com essa cena de José, Maria e Jesus, e a partir daquele momento eles passam também a anunciar que havia nascido o menino Jesus, o enviado de Deus, para nossa salvação. E o que esse Natal de antigamente tem, vamos dizer assim, relação com o Natal de hoje? Pois ainda bem que nós preservamos muito das coisas do Natal de Jesus. Mas eu considero que hoje, a maioria das expressões de festas, nós perdemos muito do Natal de Jesus, né? Ou seja, o Natal de Jesus hoje, o Natal de hoje, ele exclui o aniversariante, infelizmente. Sim. Às vezes há uma centralização no Papai Noel, na decoração, nas comidas, nos presentes, no encontro familiar, e Jesus é excluído dessa realidade. Agora, independente disso, o que tinha e o que deve ter hoje? Nós temos lá a lição da simplicidade, né? José, Maria, alguns pastores, 2, 3 talvez, né? No meio ali de alguns animais, provavelmente ovelhas, um ambiente extremamente simples, pobre, sem ceia, no máximo ali um pão asmo, né? Um pão sem fermento, que era a comida da época, e Deus presenteando a humanidade. Sim. Eu tenho até que dizer que todas as manifestações, às vezes, têm muito a ver com o Natal, porque o dar presentes é Deus dando presente, as lâmpadas, a luz, é o Deus que é a luz do mundo, em Cristo, né? Então tem muita correlação. Mas essas coisas não são mais importantes do que a presença. O que você acha que está sendo desvirtuado e o que vem sendo perdido assim, do Natal nessas últimas gerações? Pois o nosso Natal de hoje está muito voltado para as coisas comerciais, né? Infelizmente há uma noção meio mercantilista do Natal. Tem refrigerante desejando paz, desejando esperança, alegria, quando na verdade o refrigerante está interessado em vender o seu produto. Então as pessoas confundem com peru, com panetone. Não estou dizendo que seja errado, você pode ter o panetone, pode ter o peru. O que a gente não pode perder
é que muito mais importante que esses ingredientes, essas situações que vão sendo somadas ao Natal de acordo com as gerações, com as culturas, né? A coisa vai andando, passando. Agora já estão dizendo que tem data certa de montar árvore de Natal, que tem dia certo de assar o peru, que tem dia certo para isso ou para aquilo, né? Então, vão enchendo a cabeça de pessoas de coisas, de informações, de práticas, que contrariam a simplicidade de um casal, sozinhos, né? Sem apoio familiar, né? Diríamos assim, entre aspas, abandonados, sem recursos, sem uma pensão para que a mulher pudesse ganhar o seu filho, e sendo hospedados numa hospedaria, num estábulo, num curralzinho, onde nasce Jesus, mas com toda a riqueza da humildade, de Deus dizendo que ama o homem, Deus se sujeitando a condições subhumanas, né, para mostrar o quanto Ele nos ama, se sacrificando desde o nascimento de Jesus, o Deus encarnado. Então, essas riquezas, a humildade, a simplicidade, né, o amor, a gratidão, né? Uma das expressões mais nobres do Natal é a gratidão. Sim. José e Maria, em momento algum, reclamaram de estarem ali. Estavam felizes com o nascimento da criança. Imagina você ter o seu primogênito, né? É sempre uma festa, é sempre uma alegria. A manifestação de Deus lá naquele tempo, a manifestação de Deus também em nossos dias. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, o que é e para que serve o mineralograma? Nós utilizamos na terapia ortomolecular com os oligoelementos o gráfico de mineralograma. O que é o gráfico de mineralograma? É um gráfico que nós vamos preenchendo por trás de perguntas que são sintomas, que são perguntas que são feitas para você. Por exemplo, se você dorme bem, se você acorda cansado ou custa levantar, se você dormiria mais horas se pudesse, se tem pesadelos durante a noite, desperta durante o dia, se você tem quebras de energia após as refeições. Aqui eu estou dando um tipo de exemplos de uma parte só da pergunta dessas questões que são feitas dentro desse questionário que nós fazemos. E dependendo das suas respostas, nós vamos preenchendo do lado um gráfico que ele vai virar tudo umas marcações que posteriormente nós vamos somar. Por que nós somamos? Porque nós temos que imaginar que a pessoa pode errar alguma questão. Por exemplo, às vezes nós perguntamos para a mãe e o filho. Nós perguntamos para o filho, você é calmo e ponderado ou é mais nervoso e impulsivo? E ele consciente, ele fala que é calmo e ponderado. Vira a mãe e fala, não, mas você é super nervoso. Então nós temos que imaginar que por mais que a pessoa esteja fazendo isso de uma maneira coerente, muitas vezes ela não se conhece direito. Então nós somamos sintomas. A gente soma um sintoma com outro sintoma que às vezes não tem nada a ver com aquele, mas é a mesma substância que se encontra por trás. Então nós vamos ter uma somatória que vai falar assim, ó, esse elemento, por exemplo, o cálcio, foi pedido 8 vezes. O ferro foi pedido 3 vezes. O silício, que é para pessoas ansiosas, foi pedido 11 vezes. E estou dando como exemplo. Esse nós vamos dar para a pessoa. Agora, tem elementos que foi pedido 1, 2, 3, esse nós descartamos. Então nós vamos ver, o que pediu bastante é como uma receita de um bolo. O que pediu bastante nós damos, o que pediu pouco nós não damos. Só que nós montamos uma estrutura de elementos químicos que vai me contar quem é cada pessoa pela sua personalidade no lado emocional e no lado físico. Eu vou contar para a pessoa o que me apareceu, aonde eu vou conseguir ajudar e tem que bater totalmente com os motivos que nos levaram a nos procurar. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.